Quer entender tudo sobre admissão? Na aula de hoje nós falaremos diversos conceitos super importantes, inclusive fazendo um link com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esta é mais uma aula do curso gratuito Departamento Pessoal do Zero, que eu estou disponibilizando aqui no YouTube para você que está começando ou que vai começar a atuar no Departamento Pessoal. Fique comigo até o final, já separa aí o seu papel, sua caneta para anotar, porque hoje tem muito conteúdo, então não perde nem um minuto deste vídeo. Fique comigo até o final dele, que eu tenho certeza que você vai adorar. Bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Se não está acompanhando todas as aulas sequencialmente, eu te sugiro que acompanhe, porque tem uma sequência lógica. Vou deixar aqui em cima um card com a aula anterior. Se você caiu de paraquedas aqui nessa terceira aula, sugiro que você veja a primeira e a segunda para estar se orientando em todas as aulas, estar acompanhando todos os conteúdos passo a passo. Na aula de hoje nós falaremos sobre o processo admissional, mas antes de falarmos propriamente dito do processo admissional, do que você precisa fazer, é importante que você entenda alguns conceitos básicos, começando aqui por empregado e empregador. A legislação trabalhista nos traz esse conceito. É de suma importância que a gente saiba a diferença entre empregador e empregado perante a legislação trabalhista, antes de falarmos dessa admissão, que é ali a formalização de um vínculo de emprego entre esse empregado e esse empregador. Vamos começar aqui então, entendendo o que é empregador. E a definição de empregador você pode estar encontrando lá na CLT. Quando eu falar CLT, é Consolidação das Leis do Trabalho, Consolidação das Leis do Trabalho, ok? Está disponível lá na CLT este artigo 2º que traz o conceito de empregador. E nós podemos definir empregador como uma empresa, seja ela individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade e vai admitir, assalariar, dirigir a prestação de serviços. Então, quando falamos de empregador, nós estamos falando que é ele que assume os riscos da atividade. Nós não temos a transferência de um risco para o empregado. Vou dar um exemplo para a gente entender aqui o que seria isso. Você tem ali uma empresa, você é o empregador, você tem vários empregados. Você está passando por um problema financeiro porque os seus clientes não te pagaram. Você não pode falar para os empregados assim: olha, gente, não vou te pagar, infelizmente não tenho dinheiro porque os meus clientes não me pagaram. Se eles não me pagaram, não posso pagar vocês. Na legislação trabalhista não funciona assim. Por quê? Porque o risco da atividade é do empregador. Eu não posso transferir esse risco. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que dar um jeito de arrumar o dinheiro para pagar os salários dos meus empregados. Eu não posso transferir esse risco. Então é muito importante que você entenda que o empregador, ele vai ser aquele que vai admitir, vai assalariar e vai dirigir a prestação de serviço, mas é de sua responsabilidade os riscos da atividade, não transferindo para os empregados. E nós equiparamos também ao empregador um profissional liberal, uma instituição de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Então, se você tem alguém admitindo trabalhador como empregado, nós iremos aqui falar que ele é um empregado seletista, ou seja, nós somos o empregador e estamos admitindo o empregado, considerando as regras aqui da CLT. Não estou falando de empregado doméstico, tá? Porque o empregado doméstico, ele tem uma legislação própria. Não é aqui a CLT. A gente utiliza a CLT sim em alguns momentos, mas ele tem uma legislação própria. Então não é o empregado doméstico que eu estou me referindo aqui, mas os empregados de modo geral, salvo doméstico. Quando falamos de empregado, o que nós temos? Nós temos o artigo 3º também da CLT que nos traz um conceito importantíssimo para entendermos o que é esse empregado. O empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador
sobre a dependência deste e mediante salário. Aí nós temos 4 requisitos que caracterizam um empregado como empregado, porque temos diversos trabalhadores, mas nem todo trabalhador é um empregado. Por exemplo, um autônomo é um trabalhador, mas não é um empregado. Um estagiário é um trabalhador, mas não é um empregado. E como caracterizamos um empregado? Com esses 4 requisitos que eu citei, que seria pessoa física. O que é pessoa física? Quando você contrata um empregado, você está contratando ele, a pessoa física. Esse requisito também nos leva à pessoalidade, ou seja, o contrato de trabalho ele é com uma pessoa. Se o empregado passou mal, ele não vai mandar a mãe dele trabalhar no lugar dele. Não, por quê? Porque o contrato é personalíssimo, é com aquela pessoa. E também temos a continuidade, com exceção aqui dos intermitentes. De modo geral, os empregados têm uma continuidade na prestação de serviço. Se você contrata um empregado para trabalhar de segunda a sexta, toda segunda a sexta você espera que aquele empregado esteja lá executando as suas atividades enquanto o contrato estiver ativo. E a onerosidade, que seria um terceiro requisito. Nem relógio trabalha de graça. Considerando isso, se o empregado trabalha, é necessário o pagamento de salário para o empregado, que seria a questão aqui da onerosidade. O empregado trabalha, mas ele tem que receber pelo trabalho prestado. E temos a subordinação. Se você voltar aqui no artigo 2º, está escrito o seguinte, que o empregador dirige a prestação pessoal de serviço. E quando falamos de subordinação, é justamente isso. O empregado é subordinado às ordens lícitas do empregador. Ou seja, quem vai dirigir a prestação de serviços é o empregador, ok? Por quê? O empregado é subordinado a este empregador. Visto esses conceitos de empregado e empregador, vamos entender sobre o processo admissional. E com relação à admissão de um empregado, quem que faz essa admissão? É responsabilidade de quem? Isso mesmo, do departamento pessoal formalizar esse vínculo de emprego, seja esse departamento pessoal interno, como eu expliquei em aulas anteriores, porque você pode ter um departamento pessoal dentro da empresa ou um departamento pessoal externo, que seria, por exemplo, um escritório de contabilidade que presta os serviços na área contábil e também aqui de departamento pessoal para aquela empresa que o contrata. Então, quem realiza a admissão nas empresas é o setor de departamento pessoal, seja ele interno ou externo. Agora, quando eu falo de processo admissional, o que é esse processo? O que está envolvido nesse processo, né? É documento? O que você precisa se atentar? É isso tudo que nós veremos a partir de agora. Eu trouxe aqui na tela, você está vendo um fluxo até bem grande de coisas, mas calma que é muito tranquilo de você entender esse processo. Nós começamos aqui, ó, pela escolha do candidato. Escolher o candidato, perfeito. Isso, como eu disse anteriormente, faz parte das atribuições do setor de recursos humanos. Na realidade, funciona assim? Depende, porque na realidade tem empresas que não têm profissionais de RH, fica tudo a cargo do departamento pessoal. Então, pensando aqui na situação que você já tem o candidato para a vaga, beleza, escolheu o candidato para a vaga, perfeito. Depois disso, o que você vai fazer? Depois que você está com o candidato escolhido para ocupar aquela vaga, você vai solicitar alguns documentos e também encaminhar esse empregado para fazer exame admissional. Pontos que você precisa ter de atenção: os documentos já foram entregues, a data desse exame admissional é anterior ou no dia da admissão, porque você não pode fazer uma admissão, por exemplo, com data de hoje e o exame admissional for feito na semana seguinte ou com data de amanhã. Por quê? O exame admissional ele vai constar como apto ou inapto para aquela função. O empregado ele precisa estar apto. Por exemplo, se você tem um trabalhador que vai trabalhar com eletricidade, o médico do trabalho precisa avaliar se ele está apto para trabalhar com eletricidade, assim como para trabalho em altura, para trabalho em espaço confinado, mesmo que não seja o seu caso, mesmo que seja um profissional aí que vai atuar simplesmente no escritório.
você precisa ter esse exame admissional. Então é necessário você encaminhar o empregado para fazer esse exame admissional, e independente da atividade que ele vai executar, independente do risco, seja um risco de choque elétrico, seja um espaço confinado, seja um risco de queda devido à altura, independente do risco, ele precisa estar apto. E esse exame admissional tem que chegar para você, né, constando que o empregado está apto, e tem que ser na data ou em data anterior ao da admissão. E também você precisa se atentar ao e-social. Nós teremos uma aula de e-social, mas aqui, já falando do processo admissional, é importante você entender que nós temos que enviar as informações dessa admissão do empregado ao e-social até um dia antes do início das atividades. Por exemplo, a data que você vai admitir o empregado é amanhã. Então hoje você já precisa enviar para o e-social todas as informações pertinentes daquele empregado, que seria um evento que você iria enviar, que seria o evento de admissão. E automaticamente, ao enviar essas informações ao e-social, vai preencher a CTPS digital, que seria a carteira de trabalho do empregado. Visto todo esse processo, partindo da escolha do candidato até o preenchimento da carteira de trabalho, nós falaremos um pouquinho sobre documentos, que é muito importante, e eu fiz um link muito interessante à Lei Geral de Proteção de Dados, que se você não conhece, eu te sugiro e muito que você procure sobre este assunto. Começando aqui então com documentos. Uma dica que eu preciso que você anote aí no seu caderno, em qualquer cantinho ou bem grande, aonde você quiser anotar. Quando falamos de documentos de empregados, você vai solicitar apenas o necessário. Não invente moda, não solicite além do que você vai utilizar, porque nós temos uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018. Essa lei é a de número 13.709 e ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais, pessoas como eu e como você que está me acompanhando aqui. Nós temos um CPF, nós somos uma pessoa natural e nós possuímos dados. Já chegou para você aquela ligação com aquela pessoa do outro lado da linha, já sabendo o seu nome, o seu CPF, sabendo tudo sobre você, e você não tem ideia de como que a pessoa conseguiu? Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio muito para disciplinar essa venda de dados que nós temos hoje no mercado, e inclusive se aplica na relação de emprego. Nós não temos na Lei Geral de Proteção de Dados um artigo especificamente para a relação de trabalho, mas como o departamento pessoal vai tratar de dados de pessoas naturais, que são os empregados, nós precisamos nos ater também a essa lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de mais nada, vou te convidar para conhecer o curso completo, o Especialista em Departamento Pessoal. O link está aqui na descrição desta aula. Se você quiser conhecer os conteúdos deste curso, é só clicar no link. São mais de 240 aulas, tem suporte à dúvida, certificado. O acesso aí é pela Udemy, tem muito conteúdo. Você consegue fazer download de diversos materiais, são dezenas de materiais, de modelos, de formulários para você estar aplicando no seu dia a dia. Então é só clicar aqui no link desta aula. Mas continuando com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e esses dados dos empregados, nós temos 3 conceitos que eu preciso que você entenda, que é dado pessoal, controlador e operador. Quando falamos de dado pessoal, nós estamos falando de uma informação que vai possibilitar você identificar uma pessoa ou, a partir das informações, você chegar naquela pessoa de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho aqui um dado seu. Eu tenho seu CPF, sua data de nascimento, seu nome. Com esses dados, eu sei que é você. Agora, se eu tenho outras informações não tão diretas assim, mas que possibilitem de alguma forma que eu identifique que é você, eu tenho um dado pessoal. E quando falamos de departamento pessoal, quais os dados nós temos? Nós temos dados de empregado, CPF, o nome do empregado, temos a data de nascimento do empregado, temos atestados que o empregado entrega no decorrer da sua vida laboral na empresa, temos diversos outros documentos
desse empregado. Então, é importante estarmos sempre tratando esses documentos, esses dados da forma correta. E o segundo conceito aqui importante é o conceito de controlador, que é aquela pessoa natural ou jurídica, ou seja, uma pessoa como eu e você, ou uma empresa, uma pessoa que tem um CNPJ, que seria uma pessoa jurídica, que vai tomar as decisões de como tratar aquele dado. Por exemplo, uma empresa que contrata você. A empresa que contrata você, ela vai tomar as decisões sobre como fazer a sua admissão. Se ela mesma vai fazer internamente ou se ela vai enviar para a contabilidade externa para fazer essa admissão. Então, quem que vai controlar esses dados? É o controlador. Um exemplo aqui é a empresa que te contratou ou que você vai contratar aí alguém se você estiver atuando no departamento pessoal. E o operador é quem vai operacionalizar, quem vai tratar aqueles dados em nome desse controlador. Se você tem uma contabilidade externa, ela é o operador, ou seja, vai tratar aqueles dados daqueles empregados em nome do controlador, ok? E quando falamos de tratamento, estamos falando de qualquer operação que você vai realizar com um dado pessoal de uma pessoa natural, por exemplo, o empregado. Seja na coleta, seja na produção, seja na recepção, classificação, avaliação, eliminação, tudo. Qualquer tratamento que você vai fazer, qualquer operação que você vai fazer com dado pessoal, você precisa se atentar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu trouxe 3 princípios importantíssimos se você trabalha no departamento pessoal e estamos aqui falando do processo admissional e esses 3 princípios estão ligados que você precisa se atentar para não cometer nenhum erro, nenhum equívoco de solicitar documento demais ou documento que você não vai utilizar no processo admissional. E um princípio importante que nós temos aqui na Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da finalidade. O que significa isso? Você solicita um dado, você vai tratar aquele dado. Aquele dado tem que ser compatível com a finalidade a que se destina, ou seja, você está coletando dados do empregado. Para quê? Para fazer a admissão dele e para cuidar daquele vínculo de emprego no decorrer do seu contrato de trabalho. Você não pode desvirtuar essa finalidade. Por exemplo, vou vender esses dados para um banco oferecer empréstimo para esse empregado. Não. Se você coleta as informações, os dados daquele empregado, tem uma finalidade, você tem que atender a essa finalidade. E essa finalidade tem que ser de conhecimento do empregado ou daquela pessoa que está cedendo os dados ali para você tratar. Então, sempre se atenha à finalidade. Não discriminação. O que significa isso? A não discriminação é a não utilização dos dados para fins discriminatórios. Imagine que você está no departamento pessoal, você está avaliando ali uma promoção de carreira. Você, em posse dos dados do empregado, você não vai excluir um empregado por causa da idade dele. Você tem uma informação, você está discriminando só por causa da idade e não por causa das competências que você deveria estar levando em conta. E também temos um outro princípio aqui, são mais princípios, tá? Eu só separei 3 porque são os 3 mais importantes para nós aqui neste momento. E temos aqui um terceiro princípio que é da necessidade, que eu falei lá no começo. Só solicite ao empregado aquilo que você vai usar. Não fique com dados a mais do empregado, porque se tem um vazamento de dados, você, no caso empresa, é responsável. Então, solicite somente os documentos que são pertinentes para atender aquela finalidade que você está ali se propondo a cumprir, que no caso seria uma admissão, por exemplo, ou manutenção do vínculo de emprego com esse empregado. Solicite apenas o necessário. Não saia solicitando, por exemplo, exame de gravidez, teste de HIV. Isso não tem nada a ver. Não precisa de você solicitar esses tipos de documento e nem podem ser solicitados, né? Então, não solicite se não for necessário ou se você não tem uma base legal para estar solicitando, ok? Dando continuidade aqui, quais os documentos que você pode estar solicitando, então, nesse processo admissional que você precisará para atender a legislação trabalhista e também ao e-social, porque as informações são enviadas para o e-social. Então, alguns documentos você precisará solicitar ao empregado. Você, de alguma forma, vai ter contato com esses documentos, com esses dados para estar enviando ao e-social, que seria CPF, PIS, o endereço do empregado, que seria correspondente ao domicílio civil desse empregado, ao telefone do empregado. Por mais que você não envie no e-social, é importante que você tenha esse telefone para você comunicar com o empregado.
caso você precise, tenha alguma emergência. Então é importante você ter um contato direto com o empregado, anotadinho lá e atualizado. Com relação a dependentes que esse empregado tenha, é necessário você coletar o CPF dos dependentes, caso seja, por exemplo, um dependente para imposto de renda. Note que são vários dados que você vai coletar e, a depender da função, outros são necessários, como, por exemplo, se você está contratando um motorista, você precisa de solicitar a CNH desse motorista. Ou se você está contratando um engenheiro civil, por exemplo, você precisa de ter acesso ali ao documento dele, como o registro no CREA e também o diploma de formação. Então, são vários documentos que você vai solicitando a depender da atividade, a depender do cargo que você está ali fazendo admissão. Mas, de modo geral, você precisará dessas informações que estão aparecendo aqui na tela, tá? E quais outras informações você precisa, que não vai partir diretamente do empregado, mas que você precisa saber. Como, por exemplo, data de admissão, você precisa ter uma data para fazer aquela admissão, o local de trabalho. Você tem que informar qual estabelecimento daquele empregador que o empregado vai executar as atividades, qual que é o salário contratual, qual que é o cargo ou função, qual que é o horário contratual, por exemplo, uma jornada de 12 por 36, ou é uma jornada com horário diário fixo, por exemplo, 8 horas por dia, e uma folga variável durante a semana, em regime de escala, por exemplo, ou é uma jornada com horário fixo, diário, e uma folga fixa também todo domingo. Então você precisa saber qual que é o horário contratual nesses moldes aí, que eu tirei até do manual do E-Social essas informações. E outras informações podem ser necessárias, claro, a depender do tipo de admissão que você estiver fazendo. Então é importante você estar sempre olhando no manual do E-Social, só ir no Google, digitar manual do E-Social e buscar a versão mais recente. E com relação a exame admissional, para a gente fechar todo esse conceito aqui muito importante, o exame admissional é um dos pontos-chave que você precisa estar analisando no processo admissional. O que é esse exame admissional? Esse exame admissional, ele vai constar como apto ou como inapto, considerando aquele empregado para aquela atividade. O empregado ele vai ser submetido a exames, pode ser somente o exame clínico, ou pode ser uma audiometria, uma espirometria, um raio-x de tórax, um exame de sangue. Tudo isso vai depender do risco que foi analisado naquele ambiente, naquela atividade, e do médico do trabalho, porque nós temos aqui a figura da saúde e segurança do trabalho, ou de um engenheiro de segurança do trabalho, ou de um TST, que seria um técnico de segurança do trabalho, analisando os riscos do ambiente, elaborando um documento. A partir daquela análise de risco, o médico do trabalho elabora um outro documento chamado PCMSO, e a partir desse PCMSO vai ser listado quais os exames necessários, seja ele clínico ou complementares, né, para aquelas atividades que nós ali iremos ter que cumprir, porque são exames básicos para que o médico do trabalho possa identificar se aquele empregado está apto ou inapto para executar aquela atividade na empresa. E com relação ao exame admissional, você precisará se atentar se o empregado está apto para aquele cargo que você está contratando. Em empresas maiores, podemos ter aí um médico do trabalho interno, mas normalmente nós encaminhamos para a clínica de segurança do trabalho, uma clínica ocupacional que vai fazer esses exames. Então, uma clínica externa, que é o mais normal, que é o mais comum, na verdade, que você pode estar se deparando aí no seu dia a dia, mas também temos empresas maiores com médicos do trabalho interno que vão te dar um suporte bem maior aí com relação aos exames admissionais de retorno de afastamento, por exemplo, demissional e etc. Mas hoje concentramos aqui somente no admissional. E quando falamos aqui sobre exame admissional especificamente, uma coisa que eu preciso que você anote aí, que ele deve ser antes da admissão. Você não vai admitir o empregado e só depois lembrar do exame admissional. Não, o exame admissional é feito antes do empregado iniciar as suas atividades.
E o custo, quem que arca com isso? Quem que vai pagar esses exames todos? É a empresa. O empregado não vai custear nada. Assim como, por exemplo, o equipamento de proteção individual que você vai conceder para o empregado. Um capacete, um óculos, uma luva. O empregado também não vai custear nada. Uniforme. Não, o empregado não tem custo nenhum. O custo dos exames admissionais e de equipamentos de proteção individual, de uniforme, é todo do empregador. Para finalizar agora de verdade, é o contrato de trabalho. Você sabe o que é um contrato de trabalho? Passamos por diversos conceitos aqui com relação à admissão, mas o contrato de trabalho, ele é muito importante que você entenda. Por quê? Quando falamos de contrato de trabalho, nós temos lá na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, duas definições importantes. No 442 e no 443. No 442 nos traz que contrato de trabalho é aquele acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. E no 443 nos traz que o contrato individual pode ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. O que isso tudo quer dizer? O contrato de trabalho, por mais que ele não esteja formalizado, ele existe. Por mais que seja verbal, ele existe. Mas quando falamos de contrato determinado, é uma regrinha que você precisará se atentar. Contrato de trabalho determinado é por escrito, ok? Anote aí também. Se você tem uma situação que você não formaliza um contrato de trabalho, quer dizer que o vínculo não existe? O vínculo vai existir mesmo que não tenha um contrato de trabalho formalizado, escrito. Por isso que o artigo 443 nos traz que pode ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito. Mesmo que o empregador fale assim, eu não tenho um contrato de trabalho, eu não tenho um empregado. Se você tem todos os requisitos para chamar aquele trabalhador de empregado, por mais que você não tenha um contrato de trabalho, ele vai ser um empregado. Se ele for lá na Justiça do Trabalho e conseguir comprovar que ele era um empregado de fato, mesmo que não tenha esse contrato de trabalho formalizado, nós não temos a exclusão do vínculo, ele vai ter o vínculo reconhecido, ok? Mas isso depende, obviamente, da análise do juiz. E continuando aqui, o contrato de experiência é o contrato que você precisa ter uma atenção especial quando estamos falando aqui no processo admissional. Por quê? O contrato de experiência é uma modalidade de um contrato determinado. Quando você admite um empregado, normalmente nós fazemos esse contrato de experiência, que é para ambas as partes se conhecerem melhor, ou seja, o empregado conhecer a empresa e a empresa conhecer o empregado. E no ato da admissão, no dia da admissão, você vai formalizar por escrito, anota aí, porque é um contrato determinado, tem que ser por escrito, tá? Você formaliza um contrato determinado no ato da admissão, na data da admissão, é a data de início do contrato de experiência. Normalmente a gente faz assim. Por quê? Se você começar ali um vínculo de emprego sem um contrato de experiência, você começa já um vínculo de emprego com um prazo indeterminado. Normalmente, para a gente conhecer o empregado conhecer a empresa, no dia da admissão a gente já formaliza esse contrato de experiência. E esse contrato de experiência tem duas regrinhas que você precisa se atentar, que é 90 dias no máximo, o contrato de experiência, e a segunda regrinha aqui é que ele não pode ser prorrogado por mais de uma vez dentro desse limite de 90 dias. Por exemplo, você pode formalizar um contrato de experiência de 45 dias e depois, no 45º dia, ambas as partes querem continuar? Querem formalizar por mais 45. Note que eu tenho uma prorrogação e o total, 45 mais 45, deu 90. E quando temos contrato de experiência, o que é importante? Se uma das partes quiser terminar antecipadamente, antes do fim desse contrato de experiência, ou na data que esse contrato de experiência findar, não temos ali a figura do aviso prévio. Carteira de trabalho digital. Quando eu falo da admissão, o que na prática tá valendo, né? A carteira de trabalho física ou a digital? Essa é uma dúvida muito comum ainda no departamento pessoal e entre os empregados. Por quê? Com a modernização, com a chegada do e-social, nós tivemos uma substituição da carteira de trabalho física pela carteira de trabalho
digital. Então hoje nós temos a carteira de trabalho digital como a sendo utilizada para a admissão. E como que eu assino essa carteira de trabalho digital? Não, você não assina essa carteira de trabalho digital. Você envia a admissão através do e-social e o e-social automaticamente vai alimentar essa carteira de trabalho digital. Mas o que a gente faz com a carteira de trabalho física? Nada, tá? Não faça nada, pelo amor de Deus. Deixa ela guardadinha e sempre fale para o empregado deixá-la guardadinha. Eu já peguei carteira de trabalho que virou agenda, sério. A carteira de trabalho tinha números de telefone diversos. Não faça isso. Fale sempre com o trabalhador para ele nunca jogar a carteira de trabalho física fora, deixar guardado. Por quê? É um processo de aposentadoria, é um trabalho muito antigo que aquele empregado realizou, pode não estar na base de dados da carteira de trabalho digital, então é importante você ter esse documento guardado ou orientar os trabalhadores a sempre guardarem essa carteira de trabalho digital. A dica aqui que eu deixo como dica dessa aula na prática, porque o departamento pessoal não tem obrigação de assinar a carteira física, né? Pegar a caneta e ficar assinando a carteira de trabalho física, não tem obrigação. Mas culturalmente, entre os empregados mais velhos, muitos deles fazem questão de ter essa carteira de trabalho assinada. Então, assine. Por mais que não tenha validade que nós temos, a obrigação é de quê? De enviar os eventos para o social, que automaticamente alimenta a CTPS digital. Cumpriu isso? Cumpriu. Não vai custar muito para o departamento pessoal também fazer essa assinatura física para esses trabalhadores que fazem questão, porque culturalmente ainda a nossa realidade. O que eu percebo no meu dia a dia, na minha experiência? Que as pessoas mais novas estão muito já ligadas a essa parte tecnológica, então não estão nem aí para essa carteira de trabalho física e se adaptaram muito bem à carteira de trabalho digital, e muitos deles nem têm carteira de trabalho física, já estão aí com a carteira de trabalho digital, já entraram no mercado de trabalho somente com a carteira de trabalho digital. É importante você entender essa diferença, né, que alguns trabalhadores vão realmente fazer questão de estar ali com a assinatura e o nome do empregador lá na carteira de trabalho, e outros não vão estar, e tá tudo ótimo, e os que não estiverem, para você vai ser melhor, porque é um trabalho a menos, já que a nossa obrigação é enviar os dados para o social e automaticamente alimentar a CTPS digital. Não faz parte da obrigação assinar a carteira física, mas deixo como dica para você estar assinando, até para não ter uma insatisfação do empregado, já está começando na empresa com essa insatisfação de não ter a carteira de trabalho física, que é coisa de 1 minutinho que você vai fazer. E mais uma vez, te convido para conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal, são mais de 240 aulas. Deixa o conteúdo aí, um pedaço do conteúdo, né? Porque tem muita aula em cada módulo, são 31 módulos, 242 aulas, mais de 45 horas de vídeo comigo. Você não vai cansar de mim, porque os assuntos, né, eles vão variando e a gente vai variando a forma de ensinar, a gente vai mostrando passo a passo, a prática, a legislação, o cálculo. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje temos mais de 10 mil alunos. Se você quiser ser o meu aluno, é só clicar no link da descrição deste vídeo, né, que você vai encontrar lá o curso Especialista em Departamento Pessoal. Ele está disponível na Udemy, eu tenho certeza que você vai gostar. E se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido novamente para se inscrever. Espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo. Ficou um pouquinho grande porque eu trouxe muita coisa legal e muita coisa que você vai aplicar no seu dia a dia. Te espero nas próximas aulas, porque ainda temos muito assunto para tratar aqui no curso Departamento Pessoal do Zero, que eu estou disponibilizando aqui gratuitamente no YouTube. Então até a próxima aula e tchau, tchau!